dia! Bem-vindos ao nosso 5º episódio do Poderosamente, uma rúbrica poderosa sobre tarot e espiritualidade. Nós aqui vamos ter sempre o tarot como a nossa base, mas a partir daí vamos construindo ideias, vamos discutindo temas e vamos também conseguindo conjugar outras terapias complementares para salientar a ajuda que o tarot nos pode dar. Eu costumo dizer que o tarot é, na verdade, uma ótima porta de entrada para a espiritualidade. Isto porquê? Porque o tarot não vai mexer tão energeticamente como, por exemplo, uma mesa radiónica, mas vai nos dar a percepção e a perspectiva daquilo que nós podemos fazer e quais os passos que nós podemos começar a dar, em que direção ir, para conseguirmos chegar aos objetivos, para conseguirmos olhar melhor para a nossa energia e conseguirmos perceber também aquilo que nós queremos alcançar. E por isso o tarot, para mim, é uma terapia de eleição. Vocês sabem que eu uso o tarot, acima de tudo, eu não acrescento outro tipo de terapias, eu trabalho apenas com tarot, mas essa é a base e é por isso que nós nos podemos especializar ainda mais em tarot, porque eu só uso tarot, então eu conheço muito do assunto e, além disso, há aqui um estudo contínuo que eu recomendo que seja feito para todo tipo de terapias, que é estar sempre à procura de aprofundar aquilo que nós já conhecemos. E hoje vamos pegar num tema que envolve dentro dele vários temas, que são o tipo de questões e o tipo de assuntos que eu não falo numa consulta de tarot. Os temas que eu não abordo numa leitura, por uma razão muito simples. Há temas com os quais não me faz sentido sequer que o tarot fale e com os quais eu não estou à vontade para falar, porque são assuntos que não dependem tanto de nós, do nosso controlo, e sim de situações externas, de eventos e da própria vida, dos acontecimentos da própria vida, que não têm tanto a ver com a nossa responsabilidade na ação. Nesse caso, a nossa responsabilidade está em não querer entrar nesses temas, porque, na verdade, eles não nos dizem assim tanto respeito como nós gostaríamos. Aqui à exceção de um, que é o mais especial, que eu vou falar no final, e que vocês vão entender melhor aquilo que eu quero dizer. Ponto número 1. Então, porquê é que há temas que eu não abordo? Primeiro, porque eu não me sinto à vontade para falar deles e não vou estar a forçar um assunto ou situações nas quais eu não me vou sentir preparado para transmitir uma mensagem que a pessoa quisesse ou gostaria de ouvir. Então, não vou pegar nesses temas porque esses temas não, na minha opinião, não devem ser olhados para o tarot. Temos de nos lembrar também que o tarot ainda é o lado mais fraco da corda. Se nós estivermos frente a frente com assuntos racionais, com assuntos que envolvem a parte científica, a parte médica e com o tarot ainda é a parte mais fraca da corda. Porquê? Porque só há poucos anos é que se começou a ver um boom, um crescimento de pessoas interessadas em tarot. E apesar de ainda haver pessoas com medo que eu vou consultar as cartas, eu vou falar com alguém, mas eu não quero que ninguém saiba, apesar de ainda haver esse tipo de situações, e está tudo bem, porque cada um tem o seu processo e cada um mostra da sua vida aquilo que quer, a verdade é que cada vez mais há pessoas interessadas em aprender tarot, em ir a uma consulta de tarot, em perceber pelo menos o que é que está por detrás da magia do próprio tarot. E por isso é que nós ainda somos, gente que trabalha com tarot, gente que consulta o tarot, ainda somos o lado mais fraco da corda, precisamente por isso, não é? Porque há muito mais gente que se foca, pelo menos do lado de fora, na parte científica, na parte racional, e não aceita, muitas vezes nem internamente nem externamente,
que pode haver algo mais para lá daquilo que a nossa percepção física e percepção real da realidade física nos consegue mostrar. Então, é importante termos essa perspectiva e perceber que há assuntos que, se nós quisermos falar deles, vamos nos estar a pôr numa situação desconfortável, porque vamos estar a mexer em coisas que se calhar não dizem tanto respeito ao tarot. E, mais ainda, cada macaquinho no seu galho. Então, não vamos estar aqui a criar uma situação desconfortável ou a querer entrar em campos de atuação que já não são os nossos, só porque queremos espalhar a magia do tarot. E muitas vezes, quando nós estamos a forçar a barreira e a querer entrar em temas que não nos dizem respeito, se calhar muitas vezes passamos uma imagem errada e depois quem está a ver, quem está a ouvir aquilo que estamos a dizer sobre esses assuntos mais sensíveis, sobre os quais, na minha opinião, o tarot não deveria entrar, existe uma tendência para generalizar e achar que toda a gente que faz tarot vai falar daquela maneira, vai fazer as coisas daquela maneira, e nem sempre é assim. Tal como em profissões mais clássicas, digamos assim, nós temos vários tipos de profissionais. No tarot, obviamente, nas terapias holísticas, se olharmos para elas como um todo, também há essa percepção. Cada um trabalha de forma diferente, há aqui um fio condutor, a base da informação é a mesma, mas a forma como nós passamos essa informação a quem está a fazer a questão vai variar de profissional para profissional, quer seja um tarólogo, quer seja um astrólogo, quer seja alguém que trabalha com reiki, alguém que trabalha com mesa radiónica, com hipnoterapia. Há muitas formas de passar essa informação. E isto também é um bocadinho da diversidade que nós encontramos nas terapias holísticas. Além do número de terapias cada vez mais que nós conseguimos encontrar para complementar o nosso físico e o nosso campo espiritual, também encontramos cada vez mais profissionais diversificados que colocam a sua forma de ser nas terapias e isso dá uma característica única à forma como vamos viver aquela terapia por aquele profissional. Então, também é preciso conseguirmos perceber que não é por termos uma má experiência ou uma experiência que não estava de acordo com os nossos valores, com a nossa essência, com um profissional, que com outro profissional as coisas têm que ser assim, ok? Não é por irmos a uma consulta de tarot com alguém com o qual nós não nos identificamos e não sentimos o ressoar daquela mensagem que, ao ir a outra pessoa que trabalhe com tarot, as coisas sejam iguais, ok? E eu tenho muitos clientes que dizem isso. Quando chegam a uma consulta comigo dizem, mas eu pensei que isto era diferente. Eu até vinha um bocadinho ansioso, um bocadinho assustado, porque eu estava à espera que tu me dissesses coisas muito mais pesadas. E isso é um tema para outro episódio, mas a verdade é que cada vez mais nós temos que saber passar a mensagem com empatia, com tranquilidade e saber também, acima de tudo, conseguir calçar os sapatos da outra pessoa. Mas vamos recentrar-nos no nosso tema de hoje e vamos perceber então porque é que há temas que eu não abordo. Primeiro, a questão é para quê? Para que é que nós vamos estar a entrar em campos de atuação que não são os nossos? E para que é que nós vamos querer esmiuçar, que às vezes é mesmo esta a palavra, e estar ali, e mais isto, e mais isto, e mais isto. Para que é que nós vamos querer estar a esmiuçar aquele assunto quando aquele assunto não depende de nós? Quando tem a ver com coisas que são transcendentes, que são superiores a nós. Então, essa é a primeira questão. Quando vamos colocar uma pergunta ao tarot, devemos pensar sempre, para quê? Para que é que eu quero esta resposta? O que é que esta resposta vai mudar na minha vida? Porque a intenção do tarot é trazer esperança e trazer um direcionamento. Mas se o assunto não depende de nós, para que é que nós vamos estar a esmiuçar e a entrar em coisas que não nos dizem assim tanto respeito? Isto leva-nos à segunda pergunta que devemos fazer, que é: será que nós não queremos estar mais uma vez a controlar tudo aquilo que se passa na nossa vida, mesmo que não consigamos controlar essa situação?
nós vemos cada vez mais uma necessidade de querer controlar, de querer fazer, de querer dizer como é que as coisas são, como é que as coisas têm que ser, mas muitas vezes o assunto não nos diz respeito ou esse assunto não permite ser controlado. Imaginem, questões como nós depois vamos ver nos temas principais que eu não abordo. Temas que não nos dizem respeito e que, mesmo nós podendo ter uma resposta, não vai mudar nada no decurso daquela situação. E atenção, nós temos sempre o livre-arbítrio, nós temos sempre a nossa oportunidade de escolher um caminho diferente, mas há assuntos que, pela dimensão enorme, pela regência que eles têm na nossa própria vida, são assuntos que nós não conseguimos controlar. E nós já vamos perceber quando chegarmos aos temas, mais daqui a pouco, aos temas que eu não abordo, os temas específicos que eu não abordo numa leitura de tarot. E então é isto. O que é que nós queremos controlar? Será que a forma como estamos a entrar nesse tema, a forma como estamos a perguntar sobre esse tema, não é uma fuga da realidade para nós conseguirmos controlar mais alguma coisa e não deixarmos, não estarmos abertos a que a vida traga também a sua magia e que nos mostre que nós somos capazes de lidar com as situações mesmo que não as consigamos controlar. Ok? Às vezes pode haver aqui quase um controlo patológico de querer dominar todos os assuntos, de querer estar em todos os assuntos da nossa vida, mas às vezes há coisas que nós não conseguimos controlar e que não dependem de nós. Então, vamos focar-nos naquilo que depende de nós, vamos focar-nos nos temas, nos assuntos que nós podemos controlar, porque é a partir daí que nós vamos construir o resto e vamos conseguir chegar aos objetivos, às metas que nós queremos alcançar. Então, vamos pensar um bocadinho e vamos perguntar-nos a nós: o que é que eu estou a querer controlar e para que é que eu estou a fazer isso? É para fugir da realidade? É para não ser apanhado desprevenido? Temos que pensar nisso tudo. E depois, outra questão importante: o que é que nós ganhamos com esse controlo, com essa dominação desse assunto na nossa vida? O que é que nós ganhamos com isso? O que é que aquela resposta, que não está ajustada com, na minha opinião, com assuntos que nós realmente podemos controlar, o que é que nós ganhamos em obter aquela resposta? Eu uma vez vi um post, uma partilha de alguém a dizer qualquer assunto pode ser visto pelo tarot, o tarólogo pode não estar preparado. A questão é, será que é assim tão ético? E nós vamos falar muito de conceitos éticos aqui neste episódio. Será que é assim tão ético nós entrarmos em temas tão profundos ou tão intensos que dizem respeito à própria vida em si e não propriamente à forma como nós os conseguimos controlar? Será que é assim tão ético, tanto da parte de quem faz a tiragem das cartas como da parte de quem faz a pergunta? Será que é assim tão ético nós estarmos a entrar em assuntos que não nos dizem respeito? Deixo essa reflexão para vocês levarem para a vossa vida e agora eu vou-vos mostrar quais os temas que eu não abordo numa consulta de tarot. Desde logo, o principal tema, o tema clássico que ninguém quer abordar numa consulta de tarot, porque é um tema que não nos diz respeito e é querer estar a controlar a vida em toda a sua dimensão, é as questões de assuntos que envolvem mortes. Okay? Primeiro, acredito que há de todo coisas que nós não conseguimos controlar. E a vida e a morte são assuntos sobre os quais nós não conseguimos ter voto na matéria. Porque são ciclos, são processos que são regidos por forças e por energias muito transcendentes a nós. Então, não vamos querer estar a entrar e a mexer num tema, como por exemplo o tema da morte, quando esse assunto não cabe, nem deveria ser discutível
na nossa própria vida. Nós temos que ter consciência que tivemos no início e que vamos chegar ao fim na forma como nós nos conhecemos. Mas não podemos querer estar a controlar um ciclo ou um processo que diz respeito à nossa alma e não à nossa mente racional. Então, esse é um dos primeiros assuntos que eu não abordo e que digo sempre. Não falo sobre este assunto porque há coisas que não nos dizem respeito, nem têm que nos dizer respeito. É um campo de atuação que, no plano físico, não nos diz respeito. Nós não sabemos quando vai ser a altura e, sinceramente, também não temos que saber porque isso condiciona-nos as escolhas, condiciona-nos viver a nossa vida de forma livre, ou o mais livre possível. Então, esse é o primeiro assunto que eu não abordo numa consulta tarot. Depois, segundo assunto, questões de traição. Mas a tua função não é trazer sempre a verdade acima de tudo. Claro que é. E há formas de dar um alerta neste sentido, sem ter que ir lá remexer na ferida e causar mais mal do que bem à pessoa que está a fazer a questão. E eu lembro-me uma vez de ouvir de alguém, não consigo precisar exatamente quem foi, mas de ouvir alguém que também ensinava tarot, dizer o seguinte: alguém, portanto, uma taróloga que abordava estes assuntos da traição, recebeu uma cliente. E essa cliente perguntou-lhe: quero saber se o meu marido me está a trair. A taróloga respondeu, disse que sim. A mulher chegou a casa, confrontou o marido tornou-se extremamente violento, porque aquilo era verdade, e de facto aquela traição estava a acontecer, mas foi mais longe ainda do que isso. E o marido dessa senhora fez questão de ir atrás desta taróloga para tentar fazer um ajuste de contas em relação àquela situação. Então, nós muitas vezes temos que nos proteger porque nós não sabemos quais as intenções de quem vai fazer a leitura connosco. E quando nós estamos a entrar em temas, em domínios que não nos dizem respeito, nós de calhar estamos-nos a pôr a jeito para depois as coisas não correrem assim tão bem. Ok? E não desculpabilizando a atitude desta pessoa, não desculpabilizando nada, mas há assuntos sobre os quais nós temos que nos saber proteger para depois nós não ficarmos entre a espada e a parede. Okay? E há formas, e claro que há cartas que falam de assuntos escondidos, há cartas que falam de interferências, mas nós não podemos ser assim tão... Nós não podemos assustar tanto a pessoa a ponto de ela ficar totalmente desnorteada. A nossa função é encaminhar, é direcionar. E então, se calhar, podemos dizer, olha, como é que está a relação, como é que as coisas estão, e tentar chegar em diálogo a uma perspectiva que ajude a pessoa a perceber que se calhar há uma conversa que precisa de acontecer. Para a pessoa perceber que se calhar ela própria tem também de estar mais atenta aos sinais da própria relação, porque muitas vezes são assuntos que nos passam ao lado, porque são assuntos sobre os quais nós não pensamos a todo momento. E é normal que esses assuntos às vezes nos passem ao lado. Ok? Então, questões de morte, não abordo. Questões de traição, não abordo. E tanto eu como, se calhar, 80%, 90% de outras pessoas que trabalham com o tarot não abordam estes assuntos porque são assuntos sensíveis e são assuntos que têm que ser abordados de forma muito, muito sensível. Outro assunto, por acaso nunca me aconteceu, acho eu, mas outra coisa que eu não abordo no tarot é realizar aqueles ditos trabalhos espirituais. Ora, a energia tem sempre razão. E quando nós estamos a querer realizar um trabalho espiritual para afetar alguém, e gente, isto acontece.
essa energia que nós estamos, essa energia negativa que nós estamos a emanar para outra pessoa, ela vai voltar para nós. E muitas vezes as pessoas não têm consciência disto. E depois dizem, não sei porque é que a minha vida corre mal, não sei porque é que a minha vida anda para a frente. Ok, mas internamente, como é que tu lidas com a tua energia e com a energia do outro? Às vezes é preciso termos esta percepção e conseguirmos olhar com muita atenção para estes assuntos. Então, escusam de vir com ideias de realizar trabalhos pelo tarot, porque isso não vai acontecer. Mais uma vez, é estarmos a pôr a jeito para entrar em assuntos que se calhar não nos dizem assim tanto respeito. Nós conseguimos perceber através do tarot se há energias a influenciar a nossa vida, mas daí a fazer alguma coisa para essas energias se transformarem em algo super negativo, vamos lá pôr um travão, porque cada macaquinho tem o seu galho e para fazer limpezas espirituais há outras técnicas que o podem fazer. Okay? Uma mesa radiónica, por exemplo, e outros processos rituais coletivos podem ajudar a limpar a tua energia, mas sempre através da intenção de retirar de ti aquela energia que não é tua e não, eu agora quero mandar esta energia para quem me mandou. Isso é estar a responder na mesma moeda e a entrar no mesmo saco de quem eventualmente poderia ter feito isso. Okay? Outro assunto muito interessante. Jogos de sorte, tipo Euromilhões. Gente, se eu soubesse os números do Euromilhões, eu já os teria usado. Como nunca me sei o Euromilhões, eu não vos posso dar esses números porque eu também não os sei. Então, este é outro assunto que eu não abordo nas consultas tarot, que são estes jogos de sorte e azar. Primeiro, porque quando nós não temos consciência para lidar com a nossa parte material, se nós não conseguimos lidar com a nossa parte material, como é que podemos estar à espera que o universo, por magia, traga mais assuntos materiais para a nossa vida? Temos que ter este equilíbrio, correto? E depois, porque são coisas, se assim fosse, toda a gente que trabalhava com tarot ou com este tipo de terapias tinha o Euromilhões, porque era muito fácil chegar aos números do Euromilhões e o Euromilhões saía. Okay? Vamos ser racionais, vamos ser práticos, aliás, vamos ser práticos e vamos ter um pingo de noção em relação àquilo que nós queremos na nossa própria vida. Se a nossa preocupação é sairmos do Euromilhões, ao invés de nos preocuparmos em arranjar formas diferentes de fazer dinheiro, ou de melhorar a nossa situação financeira, estar sempre à espera de um milagre, estar sempre à espera de um cavaleiro, de um salvador na nossa vida, se calhar as nossas prioridades estão um bocadinho invertidas. E esse é outro ponto que eu não abordo nas consultas de tarot. Depois, vida de terceiros. Ora bem, vamos ver uma coisa. A nossa liberdade termina onde começa a liberdade do outro. E, quando eu falo em vida de terceiro, não estou a falar, por exemplo, em perceber numa relação como é que a pessoa que lida connosco se sente em relação a nós e como nós nos sentimos em relação a ela. Estou a falar em chegar à consulta com um assunto nada a ver e dizer-me, olha, eu quero saber como é que a amiga da minha prima, que é amiga da minha mãe, da minha avó, está e o que é que ela vai fazer na vida dela. Gente, isso é estar a entrar num campo que, primeiro, não nos diz respeito. Segundo, nós possivelmente também não íamos gostar que fizessem esse tipo de coisas connosco. Que fossem a alguém esmiuçar a nossa vida para saber o que é, para conseguirmos saber quais são os planos que aquela pessoa tem para nós conseguirmos antecipar e até fazer melhor que ela. Isso é voltar a entrar numa energia baixa, uma energia negativa, que depois vai ter repercussões na nossa vida. Então, cada macaquinho no seu galho. E depois, os últimos dois assuntos estão muito relacionados, que é assuntos de saúde e assuntos de gravidez. Saúde, no geral. Gente, eu sou formado em ciências farmacêuticas. E, mais uma vez, eu acho, e se calhar por isso também é que tenho esta visão mais crítica,
destes assuntos. Eu acho que cada macaquinho tem que estar no seu galho. E o tarot não é uma ferramenta de diagnóstico. E muitas vezes nós queremos ir para o tarot fazer diagnósticos e saber o que é que se passa e estamos a gastar dinheiro numa consulta de tarot, quando, se a nossa preocupação é só a saúde, devíamos gastar esse mesmo dinheiro numa consulta médica para perceber com clareza o que é que se passa. O tarot pode falar a nível energético, pode dar pistas sobre a saúde física, perceber se está mais esgotado, como é que está a tua energia, como é que está o teu sono. Agora, querer entrar em assuntos do domínio científico, do domínio da saúde, acham que tem assim tanto retorno para a nossa vida? Porque imaginem, nós fazemos uma questão de saúde e sai-nos uma carta muito negativa, uma carta que vos assusta muito. O que é que vocês vão fazer? Vão a correr, desesperados, para o médico para perceber o que é que se passa. E se calhar aquela carta estava só a falar do vosso campo energético que estava debilitado. E vocês ainda não viram isso no campo físico porque ficaram alerta, possivelmente até fizeram algum tratamento espiritual para diminuir esse impacto energético e chegam ao médico e o médico não detecta nada. E vocês chegam super assustadas, passam por processos difíceis a pensar internamente, psicologicamente, o que é que se passa, o que é que vai ser da minha vida, o que é que eu vou fazer daqui para a frente. E depois, se calhar, era só o campo energético que precisava de atenção. Então, muita atenção a esse tipo de assuntos, porque nem sempre vai ser vantajoso nós conseguirmos olhar para o nosso campo da saúde e querer esmiuçar aquilo que se passa. E quando falamos em saúde, passamos a falar também noutro assunto que é a gravidez. Eu pessoalmente não falo em assuntos de gravidez por duas razões. Primeiro, porque é um assunto onde eu de todo não me sinto confortável. E segundo, porque não estamos a mexer só com a nossa energia. Estamos a mexer com a nossa energia, com a energia do pai ou da mãe, portanto da outra pessoa que também está envolvida na situação da gravidez, e com a própria energia do bebê. Então são 3 energias pelo preço de 1. E aqui pelo preço, não preço físico, mas 3 energias pela responsabilidade de 1. Então é por isso que eu não gosto de falar em gravidez. E depois porque é um assunto que depende muito também de outras condições externas. Porque muitas vezes nós queremos, nós mulheres querem engravidar e os maridos querem que a gravidez aconteça e queremos muito ser pais, mas será que a nossa vida está preparada para nós naquele momento recebermos um bebê? Será que o stress com o trabalho não nos está a ocupar demasiado tempo e nós não temos tempo nem energia suficiente para nos dedicarmos à parte da gravidez? E por isso é que eu não respondo a questões como: olha, eu quero saber se eu estou grávida. Gente, se alguém me chegasse, se eu tivesse um consultório físico e alguém me chegasse a perguntar: olha, podes ver nas cartas se eu estou grávida, eu era capaz de tirar um teste de gravidez e dar à pessoa. Porque uma leitura de tarot, uma leitura completa comigo, e os preços são públicos, vocês sabem, neste momento custa 55 euros. Um teste de gravidez na farmácia custa 10. E se vocês vêm a uma consulta de tarot só para saber: olha, eu quero saber se estou grávida, se calhar não é a melhor opção. Porque entramos novamente num campo, que é o campo da saúde, onde nós não deveríamos entrar e num assunto sobre o qual, na minha opinião, nós não devíamos estar a falar. Ok? E, para finalizar, estes são alguns dos principais assuntos, são os mais impactantes. Pode haver um ou outro assunto que, dependendo do contexto, eu ou outra pessoa não se sintam confortáveis a abordar e nós só temos que respeitar o método de trabalho daquela pessoa. Se nós nos sentirmos respeitados e se a pessoa nos transmitir o porquê daquele assunto não ser abordado de forma clara e de forma empática, eu tenho a certeza
que nós vamos olhar para isso de uma perspectiva diferente, muito mais positiva e com muitas mais certezas também daquilo que queremos para a nossa vida. E, tanto para nós, tarólogos, como para as pessoas que nos consultam, quando nós deixamos claro os assuntos que nós não abordamos, também a pessoa, quando chega a nós, já tem uma maior consciência se faz sentido ter uma leitura connosco ou se não. E para nós, tarólogos, conseguimos definir o tipo de questões e o tipo de mentalidade da pessoa que nos vem fazer a questão que nós queremos no nosso negócio. Okay? Isto é muito importante. É o nosso negócio, as nossas regras. Okay? Por isso, quando nós nos posicionamos, mais facilmente vamos receber consulentes e clientes alinhados com aquilo que nós queremos transmitir. Este foi o nosso 5º episódio. Era esta a mensagem que eu vos queria passar. É um episódio mais curto, mas bem direto aos temas que eu não abordo numa leitura de tarot. Partilha aqui comigo, nos comentários, aquilo que tu achas sobre estes assuntos, se te faz sentido, se não te faz sentido, se ficaste com alguma dúvida em relação àquilo que nós falámos, e eu espero ver-te no próximo episódio do Poderosamente, na próxima quinta-feira. Até lá.